Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos a mais uma devocional do dia. E hoje a devocional se encontra aqui no livro de Mateus, o capítulo 7 e o versículo 15, que vai dizer assim. O título é Os Falsos Profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? Aqui é o próprio Jesus falando, né? Ele está exortando ao povo, exortando aos irmãos, a todos nós cristãos, né? Ele já falou desde aquela época, mais de 2000 anos atrás, e a palavra permanece até hoje, né? E ele nos exorta a ter cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos como cordeirinhas, né? Como ovelhas, mas na verdade são falsos mestres, são falsos pastores, são falsos ensinadores da palavra de Deus. Esses são devoradores do evangelho. Eles enganam a noiva de Cristo, eles enganam as pessoas. E isso tudo é artimanha do inimigo. O inimigo quer estar em todos os lugares. Então, e principalmente nas coisas de Deus, pois ele quer iludibriar as pessoas, ele quer enganar as pessoas. Com isso, ele usa falsos profetas, ele usa falsos pastores para poder enganar as pessoas. A gente vê aí muitos falsos profetas, né, que não passam o ensino verdadeiro da palavra, que não pregam a verdadeira palavra. E a gente conhece esses falsos profetas pelos frutos, é só ver a vida dessas pessoas. A gente vê muitas pessoas, né, que estão na igreja, têm uma vida inteira na igreja, passa praticamente a sua vida toda congregando, mas não tem um bom testemunho, né? São pessoas que não vivem a palavra de Deus, são pessoas que não vivem a verdade de Cristo. É a famosa frase, como tem na Bíblia, é o joio no meio do trigo. E vão crescer junto e tem que crescer junto, né? Eles crescem ali no meio do trigo, como se fosse trigo, mas na verdade são joio. Infelizmente, as igrejas estão lotadas de pessoas assim, né? Tem muitas pessoas desse tipo que por fora é aquela capa de santidade, é aquela postura de santidade, mas por dentro são lobos devoradores, são sepulcros caiados, que nem o nosso Senhor Jesus falou dos fariseus, né? Que eles eram sepulcros caiados, eles passavam aquela imagem de santidade para as pessoas, pareciam ser santos, mas por dentro, no seu interior, eles eram como covas, né? Sepulcros caiados são, por dentro é bonito, por fora é bonito, todo bem pintado, arrumado, mas por dentro só tem podridão, só tem morte, né? Só tem os ossos secos. Então a gente deve ter muito cuidado. Por isso que é a importância da gente conhecer a palavra de Deus, conhecer o evangelho de Cristo na sua totalidade, a gente conhecer a palavra do começo ao fim, ler e reler. Quando terminar de ler a Bíblia, lê novamente, porque Jesus se revela através da palavra dele. E quando a gente conhece a palavra de Cristo, a gente vai saber quem está pregando realmente a palavra de Deus. A gente vai saber quem está ali passando o que a palavra de Deus ensina. Por isso que eles enganam muitas pessoas, porque a maioria das pessoas não se aplicam a ler a palavra de Deus, não se dedicam a ler, a estudar a palavra, então são presas fáceis, né? Essas pessoas são presas fáceis de ser enganadas, porque quando a gente se dedica a ler, a meditar, a estudar a palavra, a gente não é enganado. No começo, quando eu me converti, eu acreditava em tudo que se dizia ser de Deus, né? Em tudo que todas as pessoas que diziam que eram cristãs, que serviam a Deus. Hoje em dia eu já não tenho mais essa confiança, porque eu conheci a palavra de Deus. Eu me dediquei a ler a palavra, eu passei a conhecer a palavra. Então, quando a gente conhece a palavra,
Deus nos revela o certo e o errado, e Ele mostra que nem todas aquelas pessoas que pregam a palavra são dele, que nem todos que me diz a palavra do Senhor Deus, nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque a maioria são enganadores, né? São os falsos profetas, como é o título da devocional de hoje. Por isso que a importância da gente conhecer a verdade para não sermos enganados. Hoje em dia tem muitos templos grandiosos aí, né, que abarrotam de pessoas, porque a maioria deles, não estou generalizando, a maioria pregam o falso evangelho, não pregam a verdade de Cristo. Pois quando uma igreja que prega a verdade, dificilmente ela vai ser uma igreja cheia, vai ser uma igreja abastada de pessoas, porque a maioria das pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir o real evangelho. Elas querem ouvir aquele evangelho mesclado, misturado, né? E a maioria desses falsos profetas sabem disso, né? Pois eles são dominados pelo inimigo. Então, eles vão saber a forma certa de enganar as pessoas. Eles vão pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. E o evangelho verdadeiro não é esse. O evangelho verdadeiro não é sobre o que a gente quer ouvir, sobre o que a gente quer que seja falado para nós. O evangelho é a verdade pura e simples de Cristo. Ele deixou a palavra dele aqui para que fosse descobertas, e todo aquele que descobre essa verdade é liberto de si mesmo, porque a gente tem que se libertar de nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo, pois a gente que comete erros, a gente que se afasta de Deus, a gente que vai atrás de coisas erradas. E quando a gente conhece o Evangelho de Cristo, a gente vai ver que a gente precisa se libertar das amarras do inimigo, se libertar do pecado, porque foi através do pecado que o mundo vive dessa forma, né? Vive dessa forma aí cruel, com muitas coisas ruins acontecendo. Então, quando a gente conhece essa verdade, que é a verdade pura e simples do Evangelho, nós somos libertos. A gente vê que a gente que é culpado, que a gente que procura fazer o que é errado, não é as pessoas. A gente que se engana a nós mesmos, né? Então, quando a gente conhece a verdade, a gente reconhece que Cristo é o Salvador e a gente se arrepende dos nossos pecados. Pede perdão a Deus e Deus perdoa todos os pecados. Não existe pecado que Jesus não perdoe. Todos os pecados Ele perdoa, pois Ele morreu para isso. Ele morreu para dar vida por nós e nos perdoar, nos libertar do nosso pecado, né? Nos libertar de nós mesmos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o quão falho, o quão ruim nós somos, né, como seres humanos. E com isso, Deus se agrada quando a gente reconhece que precisa dele a cada dia mais na nossa vida, que sem ele nós não somos nada, pois ele que tem que ser tudo em nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa ter alcançado a sua vida, seu coração. Se você passou por esse vídeo, não foi por acaso, né? Que Deus abençoe a sua vida. Que se você não faz parte do canal, que você possa fazer parte, curte, comente, compartilhe, né? Todos os dias eu trago aqui uma pequenininha porção da palavra de Deus, né? Para alimento diário da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, pois a palavra de Deus serve para isso, para nos alimentar, nos dá vida, nos dá paz, nos dá saúde, nos dá cura, alimentar o nosso corpo e alimentar a nossa alma. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, que sejam todos abençoados pelo poder da palavra de Deus. Amém?